A todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ler a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Leremos a partir do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: Guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois e foi ao homem de Deus no Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela disse: Vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma está triste de amargura. O Senhor me encobriu, não me manifestou. Irmãos, a história da sunamita é a história de que ela, todas as vezes que o profeta passava por ali, ela o chamava para dentro de casa e o alimentava. Toda vez que ele passava por ali, constantemente ela fazia isso e tratava bem o homem de Deus. Até o momento em que ela construiu um quarto para o homem de Deus, para quando ele passasse por ali, ele tivesse onde se repousar. E Eliseu perguntou o que poderia ser feito por ela, porque ela o tratava bem. E ela disse, a princípio ela disse que não precisava de nada. Mas Geazi informa que ela não tinha filhos e que seu marido era avançado em idade. Então ele diz que dentro de 1 ano ela teria um filho. Ela não acreditou, mas mesmo assim a palavra se cumpriu. Irmãos, toda vez que nós fazemos algo pela obra de Deus, fazemos algo pelo bem do nosso irmão, Deus ele nos recompensa. Não por troca, mas porque fizemos com amor, fizemos com zelo, fizemos porque Ele transformou o nosso coração. E há profecias em favor da nossa vida. Independente do nosso crer ou não nas profecias, elas vão se cumprir. Jesus vai voltar. Seja o mundo crendo, seja aquele que está dentro da igreja crendo ou não, Jesus vai voltar. Guerras, rumores de guerras. É uma profecia. Crendo ou não crendo, vai se cumprir. Porque é da parte de Deus, é profecia, é profético. E há profecias muitas vezes que são entregues a nós, que nós não cremos, que nós não acreditamos. Mas se é da palavra, se é da vontade de Deus, vai se cumprir. Nós querendo ou não. Ela não acreditou no benefício que Eliseu falou que ia ser feito por Deus a favor dela. Mas aconteceu. Então a profecia ela não depende do meu crer ou não crer, ela depende só se ela vem de Deus ou não. Se ela vem de um verdadeiro profeta ou não. E nesse caso veio. Depois de um tempo, o filho morre. Quando ele vai para o campo com o pai, ele volta com dor de cabeça. Ela coloca ele nos seus joelhos, mas ainda assim ele morre. Muitas vezes, quando acontecem coisas na nossa vida, em que nós queremos resolver, em que nós precisamos tomar uma atitude, antes há uma necessidade de nós colocarmos no joelho. O joelho não curou o filho dela. O joelho não ressuscitou o filho dela. Mas os joelhos dela estavam ali, colocou o filho nos joelhos para colocar a cabeça em ordem. Para colocar os sentimentos em ordem. Para pensar no que poderia ser feito. E muitas vezes nós, vendo uma situação difícil, uma situação complexa, ao invés de nós colocarmos a situação no joelho, nós já saímos agindo, nós já saímos fazendo. Antes de tomar uma atitude em relação ao seu trabalho, vai para o joelho. Antes de tomar uma decisão em relação à sua família, vai para os joelhos. Antes de tomar uma atitude em relação à sua vida, vai para os joelhos. Porque muitas vezes você não precisa de um milagre, às vezes você não precisa de algo extraordinário, mas você precisa simplesmente se organizar mentalmente, se organizar emocionalmente, colocar as possibilidades em ordem para que você tome uma decisão correta. Ela aqui precisava ir ao homem de Deus, mas de repente você não precisa. Às vezes daquela atitude, se desesperar, você precisa se colocar de joelhos diante de Deus.
Você precisa colocar suas ideias, seus sentimentos, sua amargura diante de Deus. Antes de tomar qualquer atitude, vai para o joelho. Antes de tomar qualquer decisão, coloca a dificuldade e o problema nos joelhos. A criança morreu. Ela foi e colocou a criança na cama do homem de Deus. E ela o quê? Ela ali com a criança, colocou a criança no joelho. Tá, então foi Deus que prometeu, foi o profeta que falou, então eu vou a ele. Ela não procurou médico, ela não procurou ninguém, ela não procurou resolver com seus problemas, ela não procurou resolver sozinha, ela não chamou ninguém, não chamou seu marido no campo, porque ela já tinha colocado a situação nos joelhos. Então qual é a atitude que eu tenho que tomar? É ir diante daquele que prometeu. É diante daquele que fez a promessa, é de ir diante daquele que falou. Então qual é a tua atitude? É diante daquele que prometeu. Quem prometeu? Jesus. Quem prometeu? Deus. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem prometeu? Jesus. Eu estou me sentindo sozinho? Eu vou a Jesus. Ele disse que todos os fios da minha cabeça são contados, que ele cuida de mim. Eu não estou sentindo o cuidado dele, então eu vou a quem? Vou a quem prometeu, eu vou a Jesus. Ele disse para mim não andar ansioso por coisa alguma. Antes as minhas petições sejam tudo conhecidas diante dele, com súplicas e ações de graças. Eu estou colocando diante dele, estou sentindo que não está sendo conhecida, eu vou a quem prometeu, a quem fez a promessa. Ele disse que cuidaria da minha família, que a família é bênção de Deus, que foi ele constituir a família. Eu estou me sentindo descuidado, eu não estou vendo, eu vou diante de quem fez a promessa, diante de quem falou. Então você vai ao homem de Deus, vai a Jesus, que é a resposta. Cristo é a resposta. Você coloca primeiro diante de Deus nos joelhos. Você coloca nos joelhos, organiza sua mente, organiza seu coração, seus sentimentos, não sai tomando atitude no meio do desespero, que Deus vai te dar uma direção. E a direção que ela teve foi ir ao homem de Deus. Ela mandou albardar a jumenta e disse ao servo: não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Ela era uma mulher de posse, tinha cavalos, até mesmo cavalos que correriam mais rápido. Era uma mulher com dinheiro, ou seja, naquela época, desde que o mundo é mundo, você ter cavalo é sinônimo de que você tem dinheiro. É sinônimo de que você tem boas condições. Naquela época não era diferente, eles tinham gado e eles tinham cavalo. Mas ela escolheu jumento. Jumento vai devagar, mas jumento é um animal de força. Jumento é um animal de força. É um animal que aguenta subida. Então você não vai de qualquer forma, você vai usar a força que Deus te deu na fé, a força que Deus te deu para ir, porque ela naquele momento ela poderia estar fraca, desesperada emocionalmente, mas antes ela foi pro joelho. Então eu vou escolher um animal que tem força, um animal que aguenta subir o monte, porque ele estava no monte. Então ela vai. E durante o caminho dizem: vai tudo bem? Na primeira vez antes dela albardar o jumento. Ela: vai tudo bem. Depois de Geazi pergunta: vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem. Ela não estava sendo hipócrita, porque muitas vezes você escuta na igreja: está aparentando algo que não é. Está aparentando algo que você não está aparentando ser feliz, mas você não está feliz. Mas, irmãos, muitas vezes a gente não vai estar mesmo. Mas nós vamos colocar o nosso sorriso no rosto porque nós sabemos a quem vamos, nós sabemos a quem fomos. Nós fomos ao detentor da promessa, nós fomos àquele que tem todo o poder. E você ouve isso muitas vezes de gente que já está há anos na igreja. Você ouve disso de lideranças. Porque você está aparentando ser aquilo que você não é. E o que você está fazendo? Muitas vezes você está bem vestido. Muitas vezes você só está sorrindo. Aí pela imaturidade ou ignorância de gente que deveria conhecer a palavra, te julga e te condena. Se próprio Jesus manda você, quando estiver jejuando, não aparentar que está jejuando, mas até colocar óleo nos cabelos, colocar uma roupa limpa, não aparentar que está jejuando, porque os fariseus jejuavam e demonstravam sofrimento, dor. Então essa mulher vai ao homem de Deus e agarra nos pés dele, porque ela precisava confessar o que tinha acontecido, porque o profeta vai dizer que Deus encobriu a ele. Então nós precisamos ir diante dos problemas, das dificuldades, independente de quem está te julgando. Vai tudo bem, vai tudo bem. Tá tudo bem? Está tudo bem, porque você tem certeza de que você foi ao homem de Deus, de que você colocou sua vida diante dele e antes de tudo você colocou tudo nos joelhos e ele te deu uma direção. Então não deixe o homem te julgar, te condenar,
mas confessa tudo diante de Deus, porque Ele tem direção, vitória e vida e vai ressuscitar o teu filho, a tua família, em nome de Jesus.